verdade, que veio ao mundo pra trazer felicidade. Com grande amor ele comprou a minha alma e prometeu dar-me a eternidade. Com grande amor ele comprou a minha alma e prometeu dar-me a eternidade. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, sem um Salvador. Ouvi a mensagem do teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida Deus vai te guiar. Toda a carga por ti Ele quer levar, alma dolorida ouve o seu falar. Senda espinhosa Ele já andou, morte afrontosa por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida Deus vai te guiar. Estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando te libertará. As pisadas segue do teu Salvador, crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida Deus vai te guiar. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida Deus vai te guiar. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida Deus vai te guiar. Deus vai te guiar com sua forte mão,
podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Bom dia com Jesus, amados, preciosos ouvintes, companheiros de jornada, irmãos que estão por toda a terra, ouvindo, apreciando este momento que Deus nos tem dado, né? Para juntos podermos meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. É tão bom, é tão maravilhoso meditar sobre a palavra de Deus. Isso traz para nós uma edificação. Nós, nas primeiras horas do dia, nós pararmos um pouquinho, termos uma meditação sobre a palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez, neste culto doméstico, que é sobre a direção e a liderança do pastor Mauro, que nos tem dado esta confiança, depositado essa confiança de mais uma vez podermos falar para vós, não a palavra nossa, porque nós não temos nenhuma palavra nossa, mas sim a palavra do Senhor, a palavra do profeta de Deus. Aqui nós lemos aqui em Gênesis, aonde que no primeiro capítulo, Deus fez uma separação. Separou a luz das trevas. Separou a expansão das águas. Ou seja, houve uma separação, houve uma divisão. Separou a luz das trevas. A luz ele chamou dia e as trevas chamou noite. Então nós vemos que Deus, para trabalhar, para começar a formar a terra, ele primeiro começou a separar elementos, separar partes, para que assim ele pudesse começar a trabalhar. Nosso Deus é um Deus separador. Parece até interessante isso. Aqui, na mensagem, a palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Olha o assunto, olha que tema. O profeta de Deus diz no parágrafo 7, ele diz assim: a palavra de Deus separou a água da terra no princípio. Deus falou e a água se separou da terra. E aí ele diz, o profeta, ele tinha uma razão para aquilo. Deus nunca fala uma palavra a não ser que ele tenha uma razão para falar aquela palavra. Ele não é como você e eu, ou especialmente eu mesmo, que falo tantas coisas tolas. Deus fala cada palavra com um significado e algo que ele está tentando realizar e realizará através da sua palavra. E isto realizará exatamente o que ele disse que isso faria. Ou seja, por que que ele separou? Por que que houve essa separação?
para que cada um mostrasse a sua parte, o seu lado. Deus separou. A Bíblia diz isso, que quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva macho e fêmea. O lado feminino de Adão foi separado quando Deus adormeceu Adão lá no Jardim do Éden, tirou uma costela e fez dele uma mulher, Eva, e pegou aquele lado feminino e colocou em Eva, separou. Ou seja, Adão ficou totalmente masculino e o seu lado feminino foi para Eva. Deus separou. Então o nosso Deus separa. Deus não é um Deus de mistura. É interessante isso. Mas você vai ver que o nosso Deus é um Deus que separa. Satanás gosta de misturar tudo. Mas Deus não. Deus gosta de separação. Você vai ver que quando Deus falou para Abraão, lá em Gênesis, o que ele disse para Abraão? Separa-te, sai da tua parentela. Ora, mas Abraão estava tão bem, Abraão não tinha divergências em casa, Abraão não estava tendo problemas familiares, o lar de Abraão não era um lar, vamos dizer assim, pervertido, um lar imoral, era uma casa santa. No entanto, Deus chegou para Abraão e disse, sai da tua parentela, Abraão, separa-te. Eu tenho algo melhor para você. Vai. E Abraão, como um crente, como um tipo realmente, um amigo de Deus, um patriarca da fé, creu e se separou e foi. Porém, levou o seu sobrinho. Acabou levando o seu sobrinho com ele. Mas ele se separou. Foi peregrinar. E o certo é que lá na frente houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E novamente houve uma separação. Novamente houve uma separação. E Abraão chegou para Ló e disse, olha, não vamos haver divergência entre eu e você, seus pastores e os meus, não. Faz o seguinte, escolhe o lado que você quer ir. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda. E não vamos discutir, não. Vamos continuar sendo companheiros, porém separados. Vamos viver vidas separadas. E aí Ló olhou as campinas, a beleza de Sodoma e resolveu ir para lá. E Abraão continuou ali peregrinando. O certo é, irmãos, que Deus só pôde vir a Abraão, o Elohim, só pôde vir a Abraão, cumprir aquela promessa que ele fez a Abraão há 25 anos atrás, depois que houve essa separação. Enquanto Ló estava com Abraão, Deus não foi a Abraão, Deus não visitou Abraão. Porque Deus queria um momento a sós com Abraão. Ló não poderia estar participando. Ló não era parte daquilo. Tanto é que ele mostrou que ele não tinha o mesmo espírito de Abraão quando ele escolheu Sodoma. Quando ele foi se misturar com aquele povo de Sodoma. Misturou o seu espírito com o espírito político, com aquele espírito daquele tempo, um espírito pervertido. Misturou. Pela fama, pela glória, pelo poder, ele misturou. Então, como que ele poderia estar com Abraão
quando o Elohim estivesse ali, fosse visitar Abraão para cumprir aquela promessa. Não tinha como. Ele não fazia parte daquilo. Então Deus fez com que houvesse essa contenda e para que houvesse essa separação. Deus sempre trabalha separando o seu povo. Deus nunca gostou que o seu povo se misturasse com outra linhagem. E aí você vai ver que Ló gerou através das suas próprias filhas, gerou 2 filhos, que geraram 2 gerações, os Moabitas e os Amonitas. E lá em Êxodo, você vai encontrar que quando Israel saiu do Egito, Balaão, ele, sendo um profeta, falou para Israel, para o exército de Israel, não, vamos ali confraternizar com os Moabitas. Mas Israel era um povo separado por Deus. Eles não tinham que se misturar com Moabitas. Mas, no entanto, Balaão disse, não, vamos lá, vamos confraternizar um pouco com eles. Resultado, aquela mistura lá em Moabe resultou em 23 mil soldados mortos. Uma mistura. Por quê? Uma vez que eles se misturaram, fizeram coisas que não deveriam fazer. Acabaram se prostrando diante de ídolos, acabaram se prostituindo com aquelas mulheres, profanaram seus corpos. Resultado, morte. Através de uma mistura. E o irmão Brana chega a dizer que Deus nunca perdoou aquela mistura entre Israel e Moabe. Por que Deus destruiu a terra? Por que houve aquela primeira destruição? Você vai lá em Gênesis capítulo 6. Foi por quê? Porque os filhos de Deus, que é a linhagem de Sete, viram que as filhas dos homens, que eram filhas de Caim, eram belas e tomaram para si mulheres. Se misturaram, uma linhagem misturada. Caim, nós sabemos que a sua linhagem era do maligno. E ali os filhos de Sete, a linhagem de Sete, porquanto Abel não teve linhagem porque Caim matou ele, se misturou com aquelas filhas. Elas eram belas, elas eram atraentes e houve uma mistura. E aquilo ali fez com que eles fizessem coisas que eles não poderiam fazer. E Deus teve que destruir a terra por causa dessa mistura. Deus não aceita isso. Então nós temos que entender que uma vez que Deus separa o homem, ele separa o homem para si. Ele separa o homem para que o homem ande com ele. E ele não deve se misturar. Não. Deus trabalha com o homem de uma maneira separada. Profetas eram homens separados da política, separados dos reis, eles não eram influenciados por isso. Eles simplesmente falavam aquilo que Deus punha na boca deles. Então eles não tinham ali aquele companheirismo, aquele compromisso com o rei de ficar ali bajulando o rei porque estavam ali na corte. Não. Eles eram homens totalmente separados. Quando Deus falava com eles, eles iam ali e eles traziam assim, diz o Senhor. Enquanto outros profetas se comprometiam, se misturavam e tinham que falar aquilo que agradava ao rei. Ora, não, nós temos que entender uma coisa. Deus separa os seus homens para poder trabalhar com eles e assim usá-los em benefício do povo. Não misturados.
com credos, com dogmas, com política, com outras coisas. Não. Homens separados. Deus separou, não pode haver mistura. E essa meditação traz para nós algo que talvez nós não consigamos compreender o porquê disso. Mas, uma vez que Deus separa, não pode haver mistura. Água e óleo não tem como se misturar. Separados completamente, pode estar juntos, no mesmo recipiente, porém não se misturam. Não tem jeito de se misturar. Então é isso. Isso que você tem que entender, meu irmão, minha irmã, que você é uma pessoa separada, que Deus te separou antes da fundação do mundo, para que você pudesse estar com Ele, para que você pudesse ser uma testemunha dEle. Em nome de Jesus Cristo, que Deus possa selar isso no seu coração, que Deus possa completar isso no seu coração. Lembrando de uma coisa, você é uma filha de Abraão, você é um filho de Abraão. Então, por isso, você é um separado de Deus para que Ele possa vir até você. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Amém. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e ira, Deus vai te guiar. Pontue agora com amém e receba esta bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. דורות, משפחתך, תפילתך, דורותיך, אחריך, רוחו תלך לפניך, בצדך, אחריך, מסביבך, בליבך, הוא איתך, בבוקר, בערב, בצאתך, ובואך, בסבלותיך, באושריך,